Aqui é o Marlon e esses são os próximos 1d6 mais 6 minutos mais dispensáveis da sua vida. Numa série como essa, eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre um pouco da história e de minhas impressões desse que vem me acompanhando já há tantos anos. O assunto desse apanhado é o sistema de RPG Defensores de Tóquio, com muita ênfase em sua terceira edição. Podemos dizer que Defensores de Tóquio surgiu por causa da burocracia em relação a lançamentos e licenças de jogos importados no país. Em meados da década de 90, a Devir era licenciante da Steven Jackson Games no Brasil e estava produzindo e lançando seus produtos aqui, principalmente GURPS, que era o carro-chefe deles naquela época. Dentre a infinidade de jogos que a empresa possuía, estava Toon. É um RPG de 1984 que simula desenhos animados, é um jogo satírico em si mesmo, em que o objetivo não é pensar muito, sobreviver ou evoluir. A ideia é que as histórias contadas sejam rápidas, sem sentido, violentas e engraçadas, como qualquer bom cartoon. Os primeiros passos para o jogo ser publicado no país datam do início da década de 90. Essas negociações não chegaram até o público, claro, mas podemos supor que a intenção era a mesma de muitos dos produtos que surgiram após isto, trazer novos adeptos ao jogo, aproveitando algo que estava mais próximo do público brasileiro que cresceu acompanhando o cartoon na TV aberta. O editor da então estreante Dragão Brasil, o Marcelo Cassarro, queria publicar um suplemento de Toon voltado para animações ou séries japonesas. Porém, como o projeto não vingou por algum motivo qualquer, Cassarro, em uma noite de insônia, fez as alterações necessárias e colocou no papel toda a base do que viria a ser o sistema Defensores de Tóquio, ainda com um pé na ideia original de Toon. Nasceu assim em uma revista com o sistema completo publicado em bancas em 1994 com o selo Dragão Brasil Especial, a primeira revista denominada Defensores. Apenas para fins de comparação, a Devir só conseguiu publicar Toon 2 anos depois do Defensores, em 1996. Ainda em 1995, o D&T voltou às bancas no mesmo formato revista como a D&T, acompanhando a chegada do Advanced Dungeons & Dragons pela editora Abril. Continuava sendo um jogo de humor, com vantagens engraçadas e poderes absurdos. Esse tom de loucura total diminuiu um pouco, ainda que nunca tenha desaparecido totalmente, na terceira versão do jogo, o muito mais famoso 3D&T. O 3D&T foi utilizado em geral para edições aleatórias de Dragão Brasil Especial, que eram lançadas com regras completas para se jogar RPG. Não era um modelo novo, a DB já vinha tentando algo semelhante com aquele que viria a ser o sistema Daimon. Esse seria provavelmente o destino final do jogo, se não fosse novamente pela dificuldade em se obter licenças para a produção de jogos no Brasil. Com o sucesso do suplemento Tormenta, que foi um encarte comemorativo na Dragão Brasil 50, a DB então procurou lançar um módulo básico de Tormenta, também sob o selo de Dragão Brasil Especial, mas dessa vez no formato livro. E nesse ponto eles ficaram com um dilema em mãos. Eles não tinham licença para produzir material de jogo exclusivamente para os sistemas de outras editoras, a não ser com o intuito de resenha e de divulgação como era feito nas revistas. O outro ponto era a dificuldade clara de se produzir um livro voltado para mais do que um sistema. Somando ambos os fatores, os autores resolveram apostar de vez no sistema da casa. Mais ou menos na mesma época em que o primeiro volume básico de Tormenta chegou nas bancas, a revista Dragão Brasil 60 trouxe como brinde um encarte com o também primeiro manual básico de 3D&T, compilando todas as regras já criadas para o mesmo e mais algumas exclusivas dessa edição. Dessa forma, possibilitou-se que todos os leitores da DB tivessem condições de jogar em Tormenta mesmo sem ter algum livro de regras além desse. Esse encarte foi o estopim para o fenômeno 3D&T que se seguiu. De 2001 até 2003 tínhamos uma nova grande tiragem de 3D&T a cada ano, com algumas alterações de destaque entre elas, como a inclusão de um sistema de força de ataque ao invés da rolagem de vários e vários dados, e a adição de regras de pontos de magia, dando origem às versões revisadas e turbinadas da terceira edição. Se contarmos a tiragem inicial da revista Dragão Brasil e as pelo menos 2 tiragens de 3D&T que se seguiram, o sistema teve algo em torno, num chute meu, de 30 mil exemplares impressos ao longo da década passada. Devido aos problemas com a editora que eu já explanei no outro vídeo, o sistema igualmente ficou sem suporte por alguns anos, com uma exceção. Foi criada uma espécie de iniciação ao sistema D20 com base no sistema Defensores. Em 2006, a JBC publicou uma 4ª edição do D&T, a primeira fora da editora Trama. Ainda que as
as vendas tenham sido satisfatórias, a união de ideias e de sistemas não agradou aos fãs que continuaram mantendo o 3DT vivo através da internet, com lançamentos desenvolvidos por eles, ou de cópias e scans que rolavam, especialmente nas versões Fast Play. Entre alguns está o Super 3DT, que era um jogo de capa verde com algumas opções diferentes, como uma tabela de armas, e o F3, que estava tudo disponível na forma de blog na internet. Próximo a 2008, um grupo de jogadores de 3DT, munidos dos seus manuais antigos e uma edição de Dragão Brasil com uma adaptação de Harry Potter, foram até a loja da Jambô, em Porto Alegre, para jogar. O Guilherme, que é o diretor-geral da editora, viu a turma empolgada em jogar em Hogwarts e rolar um monte de D6, então conversou através do MSN com o Caçarro, comentando o fato, o que despertou em ambos a vontade de trazer o 3DT de volta. Foi dessa tarde de jogo que deu origem à versão atual do sistema, a Alpha. A versão Alpha pegou os jogadores de surpresa em seu princípio, não só pelo formato diferenciado, na horizontal, mas principalmente porque aboliu de vez o sistema de focos de magia, instituindo ao invés 3 vantagens ligadas a escolas de magia. Com isso, caiu por terra todo um conjunto de regras que eram voltados apenas a uma parcela de personagens, e o que tornou essa versão a mais coesa e a mais bacana de se jogar, em minha opinião. Somando-se a isso, foi desenvolvida toda uma nova forma de se lidar com kits e personagens, o que abriu as porteiras para a criação de dezenas de poderes diferentes. O Alpha também foi distribuído gratuitamente para download no site da editora, para quem queria correr os olhos por ele antes de adquirir a versão impressa. A primeira edição esgotou há cerca de 1 ano, sendo substituída pela edição revisada, com pequenas correções de regras e a atualização do texto para a nova ortografia da língua portuguesa. Hoje, 3DT conta com 2 novos cenários próprios e um terceiro a caminho, além de suplemento para kits e personagens para aventuras medievais, o Manual do Aventureiro. Ainda que até hoje o 3DT seja vendido através da ideia de ser um jogo ideal para quem está começando no RPG, ele continua sendo usado regularmente por jogadores experientes pelos mais variados motivos, desde a total e absoluta falta de tempo para se criar e manter uma campanha em um outro sistema que requeira mais do que 30 segundos para se criar uma ficha, passando pelo preço acessível dos livros básicos, pelos fãs de anime, mangá e games que vêm acompanhando a jornada do jogo e chegando até o motivo maior dele ser tão querido e jogado até hoje. Ele é um jogo engraçado. É difícil lembrar de uma única sessão de 3DT em que eu tenha participado e que eu não tenha rido até ficar com dor na cara. Então é isso. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, pois a trajetória do jogo assim exige. Eu não mencionei nele uma série de fatos que seriam igualmente importantes, até porque essa é uma história que continua sendo escrita. Da mesma forma, eu não citei nenhum autor além do desenvolvedor original, para não ser injusto com todos os demais que de uma forma ou de outra trabalharam com o D&T ao longo desses quase 20 anos de jornada. E é isso. Obrigado para quem ouviu, até a próxima, se houver. Se não houver também, então até no